Você já se sentiu completamente esgotado? No limite das suas forças? Talvez você esteja enfrentando esse momento agora. Talvez pareça que os desafios são maiores que sua capacidade de superá-los. É exatamente nesses momentos que precisamos nos agarrar à verdade poderosa de Filipenses 4,13. Paulo nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que isso realmente significa? Quantas vezes ouvimos este versículo usado como um slogan motivacional, como se fosse uma fórmula mágica para conquistar qualquer coisa que desejamos? Hoje, quero convidar você a uma jornada mais profunda. Uma jornada para descobrir o verdadeiro poder contido nestas palavras, porque veja bem, este versículo não é sobre nós, não é sobre nossa força, nossa determinação ou nossos sonhos, é sobre Cristo. É sobre reconhecer nossa completa dependência daquele que é a fonte de toda força. Vamos orar antes de continuar? Pai Celestial, abre nossos corações para compreender a profundidade da Tua palavra. Que possamos enxergar além da superfície e encontrar o verdadeiro significado do que significa poder todas as coisas através de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos contextualizar este versículo. Paulo escreveu essas palavras enquanto estava preso. Imagine isso, ele não estava desfrutando de liberdade e prosperidade. Estava em cadeias, enfrentando um futuro incerto. Em Filipenses 4:11, 13, ele diz: não digo isto por causa de necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebe o contexto? Paulo não está dizendo que pode conquistar o mundo, ganhar todas as competições ou alcançar todos os seus sonhos pessoais. Ele está falando sobre contentamento em qualquer circunstância. Ele aprendeu o segredo de estar satisfeito quando tem muito e quando tem pouco, quando está livre e quando está preso, quando é celebrado e quando é perseguido. Este é o tudo que Paulo podia fazer através de Cristo. Enfrentar qualquer circunstância com contentamento, paz e propósito. Não é incrível? O poder não estava em mudar suas circunstâncias, mas em mudar como ele respondia a elas. Quantas vezes corremos atrás do nosso tudo posso com o foco errado? Posso ficar rico, posso ser bem-sucedido, posso realizar todos os meus sonhos. E quando essas coisas não acontecem, questionamos nossa fé, questionamos o poder de Deus, questionamos a veracidade deste versículo. Mas e se estivéssemos entendendo tudo errado desde o início? O verdadeiro poder prometido aqui não é sobre conquistas externas, mas sobre vitórias internas. Não é sobre ter tudo o que queremos, mas sobre encontrar paz em meio a tudo o que temos ou não temos. Vamos explorar isso mais profundamente. Permita-me compartilhar 7 reflexões sobre este versículo que podem transformar completamente sua perspectiva. Primeira reflexão: reconheça sua fraqueza. Paulo não começa proclamando sua força. Ele reconhece sua necessidade. Ele admite que passou por momentos de escassez, de fraqueza, de necessidade. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele aprofunda esta ideia. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é mesmo? O mundo diz: esconda suas fraquezas, mostre apenas sua força. Mas Deus diz: reconheça suas fraquezas, pois é nelas que meu poder se manifesta plenamente. Você tem lutado para admitir suas limitações? Para reconhecer que não pode fazer tudo sozinho? Talvez o primeiro passo para experimentar o poder de Filipenses 4:13 seja justamente este:
Admitir honestamente suas fraquezas diante de Deus. Segunda reflexão. Entenda o verdadeiro significado de força. A palavra grega usada por Paulo para fortalece é endunamo. Ela significa infundir com força, fortalecer, tornar poderoso. É a mesma raiz da palavra dunamis, um poder dinâmico, uma força ativa. Isso não é apenas uma força passiva ou um sentimento motivacional. É um poder ativo que opera em nós, capacitando-nos além de nossas limitações naturais. Efésios 3:20 diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Este poder não vem de autoajuda ou pensamento positivo. Vem de Cristo habitando em nós, transformando-nos de dentro para fora. Quando foi a última vez que você realmente dependeu desta força sobrenatural? Que você chegou ao fim de si mesmo e descobriu que Cristo estava apenas começando a operar? Terceira reflexão. Contentamento é uma escolha, não uma circunstância. Observe novamente o contexto. Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi. Isso indica um processo, não um dom instantâneo. Paulo não nasceu com esta habilidade. Ele a desenvolveu através de experiências difíceis, através de tentativas e erros, através da prática constante de confiar em Deus quando tudo indicava que deveria desesperar-se. E talvez esta seja a lição mais importante de Filipenses 4:13. O poder de Cristo em nós não necessariamente muda nossas circunstâncias externas, mas transforma nossa resposta interna a elas. Em 1 Timóteo 6:6, Paulo escreve: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O contentamento é revolucionário em um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais, que precisamos ser mais, que precisamos fazer mais. Você já experimentou este tipo de contentamento? Esta paz que transcende as circunstâncias? Quarta reflexão. O poder tem um propósito. Por que Paulo precisava desta força? Não era para satisfazer ambições pessoais ou para impressionar os outros com feitos extraordinários. Era para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, proclamar o Evangelho, fortalecer as igrejas, glorificar a Cristo em todas as circunstâncias. Em Filipenses 1:20 e 21, ele declara: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O poder de Filipenses 4:13 não existe para nos glorificar, mas para glorificar a Cristo através de nós. Quando buscamos força em Cristo, precisamos perguntar: para que propósito estou buscando esta força? Quero realizar minha vontade ou a vontade de Deus? Quinta reflexão. A força vem no relacionamento, não na recitação. Note que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, naquele. A força vem de uma pessoa, não de uma fórmula. Vem de um relacionamento vivo e dinâmico com Jesus Cristo. Recitar este versículo como um mantra não libera seu poder. A força vem de conhecer aquele que fortalece, de caminhar diariamente com ele, de abrir seu coração para sua presença transformadora. Em João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo posso em Cristo. Nada posso sem Cristo. É uma questão de conexão, não de recitação. Como está seu relacionamento com Jesus hoje? Você tem permanecido nele, a verdadeira fonte de toda força? Sexta reflexão. O poder se manifesta no processo, não apenas no resultado. Muitas vezes, queremos o poder de Cristo para nos levar imediatamente ao destino final, para resolver instantaneamente nossos problemas. Mas frequentemente o poder de Cristo se manifesta no processo, na jornada, no crescimento gradual que experimentamos enquanto enfrentamos os desafios. Em Romanos 5:3 e 5,
Paulo escreve: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado." Veja a progressão: tribulação, perseverança, experiência, esperança. É um processo. O poder de Cristo nos capacita não apenas para evitar as dificuldades, mas para crescer através delas. Você tem resistido ao processo? Tem pedido a Deus para remover os desafios quando Ele quer usar esses desafios para produzir algo belo em você? Sétima reflexão: a aplicação é tanto individual quanto comunitária. Embora Paulo use a primeira pessoa, tudo posso, é importante lembrar que ele escreveu esta carta para fortalecer uma comunidade, a igreja em Filipos. A força que recebemos em Cristo não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para fortalecer o corpo de Cristo e impactar o mundo ao nosso redor. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo exorta: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." O poder de Cristo em nós deve se manifestar em como servimos, amamos e fortalecemos os outros. Como você tem usado a força que Cristo proporciona? Tem sido apenas para seus objetivos pessoais ou para edificar os outros? Vamos fazer uma pausa para reflexão. Talvez você esteja pensando: se este versículo não é uma garantia de que posso conquistar qualquer coisa que desejo, qual é sua relevância para a minha vida hoje? A relevância é profunda, porque a verdade de Filipenses 4,13 oferece algo muito maior do que sucesso temporário ou conquistas passageiras. Oferece a liberdade de viver além das circunstâncias. Oferece a paz que excede todo entendimento. Oferece a força para perseverar quando tudo em você quer desistir. Oferece a capacidade de manter a alegria mesmo em meio à dor. Oferece a segurança de saber que, independentemente do que aconteça, você nunca estará sozinho. Não é isso que todos realmente desejamos? Não uma vida sem dificuldades, mas a capacidade de enfrentar essas dificuldades com uma força que não vem de nós mesmos? Agora, quero compartilhar uma experiência pessoal com você. Lembro-me de um período em minha vida quando tudo parecia desmoronar. Enfrentei desafios financeiros, relacionamentos rompidos, portas fechadas em todas as direções. Eu tinha memorizado Filipenses 4,13 desde criança. Podia recitá-lo de trás para frente, mas continuava lutando, tentando forçar as coisas pelo meu próprio poder. Foi somente quando cheguei ao fim de mim mesmo, quando admiti completamente minha insuficiência, que comecei a experimentar o verdadeiro poder deste versículo. Não foi uma transformação instantânea, foi um processo diário de rendição, de aprender a dizer como Jesus: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22, 42. E algo incrível aconteceu. Enquanto minhas circunstâncias externas não mudavam imediatamente, algo dentro de mim estava sendo transformado. Comecei a experimentar uma paz que não fazia sentido lógico. Comecei a encontrar alegria em lugares inesperados. Comecei a ver propósito em meio à dor. Isso não significa que tudo ficou fácil. Significa que descobri a verdade do que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta é a força que Cristo oferece, não para evitar todas as tempestades, mas para permanecer firme em meio a elas. Talvez você esteja enfrentando sua própria tempestade hoje. Talvez seja um diagnóstico médico que tirou o chão de seus pés. Talvez seja um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado. Talvez seja um sonho que morreu ou uma porta que se fechou.
Talvez seja uma luta contra a depressão, a ansiedade ou o medo que parece não ter fim. Quero que você saiba que Filipenses 4,13 é para você. Não como uma fórmula mágica para fazer seus problemas desaparecerem, mas como uma promessa de que você não precisa enfrentá-los sozinho. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não precisa ser forte o suficiente. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Precisa apenas reconhecer sua dependência daquele que é a fonte de toda a força. E talvez, como Paulo, você descobrirá que o verdadeiro milagre não é necessariamente a mudança de suas circunstâncias, mas a mudança que ocorre dentro de você enquanto aprende a confiar em Cristo em meio a essas circunstâncias. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, reconhecemos nossa completa dependência de Ti. Não podemos fazer nada de valor eterno sem Tua força. Hoje confessamos nossas fraquezas, nossas limitações, nossos fracassos. E pedimos que Teu poder se manifeste plenamente em nossas áreas de maior fraqueza. Ensina-nos o segredo do contentamento que Paulo descobriu. Ajuda-nos a encontrar paz e propósito em todas as circunstâncias, nas abundâncias e nas necessidades, nas alegrias e nas tristezas. Que possamos experimentar a verdade de Filipenses 4,13, não apenas como um versículo que memorizamos, mas como uma realidade que vivemos diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Agora, quero deixar você com uma pergunta e um desafio. A pergunta é: em qual área da sua vida você mais precisa experimentar o poder de Cristo hoje? É na sua saúde, no seu casamento ou família? No seu trabalho ou ministério? Nas suas finanças? Na sua luta contra um pecado persistente? No seu relacionamento com Deus? Identifique essa área. E agora vem o desafio. Durante os próximos 7 dias, comece cada manhã rendendo especificamente essa área a Cristo. Admita sua incapacidade de lidar com ela por suas próprias forças. Peça que o poder dele se manifeste precisamente onde você é mais fraco. E observe, fique atento às pequenas evidências da graça de Deus. Às vezes, o poder de Cristo se manifesta de maneiras espetaculares. Mais frequentemente, manifesta-se nos pequenos momentos de paz inexplicável, de força inesperada, de alegria em meio às lágrimas. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma promessa de que você terá tudo o que deseja. É uma promessa de que, com Cristo, você terá tudo o que precisa. E isso, meu amigo, é infinitamente melhor. O convite está feito. A escolha é sua. Você continuará tentando fazer tudo por sua própria força? Ou aprenderá o segredo que Paulo descobriu? O segredo de depender completamente daquele que fortalece. Que Deus abençoe você nesta jornada de descoberta do verdadeiro poder de Filipenses 4,13.